Olá. Olá, como é vocês? Eu sou Rafael Camilo. E eu, Elaine Holstein. E nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre casamento. Mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, faça um comentário aqui embaixo que isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então aproveite o vídeo. Você pode ver que nós estamos num cenário diferente hoje, né? Nós estamos na mesa de jantar da nossa casa, né? Não sei, a gente tem bastante novos inscritos aqui no canal, graças a Deus. Se você não sabe, Elaine é a minha esposa, né? E nós quisemos hoje fazer um vídeo sobre casamento e quisemos fazer esse vídeo na nossa casa, em vez de fazer no nosso estúdio habitual lá. Aqui você está na nossa mesa de jantar. Então, sinta-se nesse vídeo como se você estivesse tomando um café conosco aqui na mesa. Inclusive, estamos aqui com o nosso copinho de café da We Care School. Seja bem-vindo na nossa casa. Lá em 1 Coríntios 7:3, a palavra de Deus diz o que, amor? Lá diz que o marido pague à sua mulher o que deve. E, da mesma maneira, a mulher ao marido. Embora o texto fale sobre uma vida sexual, é inegável que esse conceito nós também podemos usar para o casamento como um todo. Numa versão mais atualizada, diz que o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Bem, nós podemos usar essa definição de cumprir, dever de cumprir, como uma obrigação, né? E também podemos usar como uma responsabilidade que um tem para com o outro. Isso, e essa responsabilidade nós vamos usar aqui no nosso vídeo como se ela fosse uma dívida a ser paga, né? Só que note a importância da responsabilidade, né? E a gente tem notado a mudança relacional que vem acontecendo na nossa geração, né? Muitos não têm assumido a sua responsabilidade, ou seja, a sua dívida a ser paga com o seu cônjuge. Um bom exemplo disso são as exposições nas redes sociais. Antigamente, os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, não sofreram com as redes sociais porque elas não existiam. Então agora, falar de casamento, nós temos que falar de rede social também. E o que chama bastante atenção sobre a responsabilidade, sobre a dívida que nós temos um com o outro, né, que somos casados, ela grita aos olhos nas redes sociais. E eu quero trazer aqui uma exortação para você, cristão, que me ouve e entende a palavra de Deus como um princípio para você, né? Tanto eu quanto a minha esposa, nós temos responsabilidade sobre a vida um do outro. E isso contempla as redes sociais. Imagina eu aqui com um físico um pouco diferente, né? Um homem malhado, abdômen trincado. E aí, obviamente, eu malhei, eu acho isso muito importante. Eu começo a postar nas redes sociais o tempo inteiro. Eu malhado, eu não sei. É responsabilidade da minha esposa que ela fale alguma coisa, né? Por quê? Porque se eu estou levando os meus irmãos a pecar pelo que eu estou fazendo, eu também estou errando. Se você é mulher, está tirando aquelas fotos assim que aparece muito seio, né? Eu quero fazer uma ilustração de provocação para você nessa questão de responsabilidade. Você já imaginou se alguém chega e fala para você assim, ó: nossa, cara, faz muito tempo que eu desejo a tua esposa ou o teu esposo? Já imaginou? Pois as redes sociais podem fazer isso na sua vida, podem fazer isso no seu casamento e às vezes pode não servir à igreja, levando as pessoas com quem você comunga a pecar, né? Por desejo, por cobiça, e inclusive isso pode ser uma responsabilidade sua. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a responsabilidade que nós temos um com o outro, ela é em todos os setores da nossa vida e você precisa vigiar com aquilo que você está fazendo com o seu esposo, com a sua esposa, se você está tendo o zelo e a responsabilidade correta. É verdade, amor. Veja, lá em Lucas 6,41, Jesus nos ensinou que é mais fácil a gente ver o cisco no olho do nosso irmão
e não reparar na trava que está no nosso próprio olho. Então é realmente isso que acontece, né? A gente tem facilidade de ver o defeito do outro e dificuldade de ver os nossos grandes defeitos, né? E quem dera que isso fosse diferente, né? Que a gente pudesse ver os nossos defeitos e ver as qualidades do nosso marido, do nosso cônjuge, né? Então, assim, muitos hoje casam na expectativa dos seus próprios interesses, buscando os seus interesses, né? A se satisfazer, né? E isso é totalmente antibíblico, né? Nós temos que ter uma mentalidade que nós precisamos fazer o nosso marido feliz, o nosso cônjuge feliz. E quando você tem uma relação em que você só quer sugar, que o outro só vê o seu interesse, você tem aí um casamento parasita, né, meu amor? Exatamente. Nós temos aí um casamento parasita. Por quê? Porque eu quero usar a ilustração bíblica. Está lá em Provérbios 30, 15. E aí tem uma ilustração bem interessante lá falando assim, ó, a sanguessuga ela tem duas filhas, a saber, a Midá e Midá. Eu acho interessante esse texto porque reflete isso para um casamento, né? Um casamento parasita é aquele cônjuge que só quer receber. E eu falo com propriedade para os meus amigos homens aí que estão vendo esse vídeo, né? Imagina você que se casou com uma mentalidade parasita, até posso usar uma palavra mais moderna, né? Machista, né? E aí você casou e a tua expectativa era a seguinte, que você fosse servido, que os seus pés fossem cobertos toda hora que tivessem gelado, que você estalasse os dedos e a sua esposa fizesse um pão quentinho para você, um feijão, um arroz, apenas com o seu olhar, com o olho esquerdo, ela entendesse isso, né? Que a sua necessidade, porque você quer ser servido. Quero dizer para você que se você, homem que me ouve nesse vídeo, você casou com esta expectativa, a sua expectativa é de um homem parasita, porque você não casou para fazer a sua esposa feliz, você casou para ter uma empregada em casa. Isso é terrível, isso pode frustrar a sua esposa, pode acabar com os sonhos da sua esposa, porque às vezes todo o potencial que ela tem, você transforma ela apenas naquela função ali de uma escrava doméstica e não a pessoa que quer e deve te servir, porque essa é a razão de um casamento existir, eu servir a minha esposa e a minha esposa servir a mim. Só que o que é esse serviço? É um serviço de gratidão, é um serviço de amor, é um serviço para ver o outro bem e não um serviço de escravidão. Ninguém deveria casar para ser feliz, e sim para fazer o outro feliz. Se os dois casam na mentalidade de fazer o outro feliz, os dois serão felizes, porque os dois têm o mesmo objetivo. Eu quero ler a parte B do texto de Deuteronômio 24:5, diz assim, ó, e promoverá felicidade à mulher que tomou. Ele está dizendo num contexto de um homem recém-casado, mas imagina que maravilhoso é um casamento de um homem e de uma mulher, que o homem ele provê à esposa não só o mantimento, as coisas da casa, mas ele provê à esposa felicidade. Não seria incrível este casamento? Pois é bíblico. E o homem promoverá felicidade à mulher que tomou. Eu gosto dessa frase, amor. Você gosta? Que bom. Promoverá felicidade à mulher que tomou. Veja lá, em Gênesis 2:18, diz que Deus criou a mulher por causa do homem. O Senhor viu que o homem estava só. Percebeu o quanto ele precisava, não só de uma companheira, mas de uma ajudadora. Então nós temos aí claramente que a mulher foi criada para ajudar o homem, para apoiar o homem. E eu vejo isso, que Deus deu um dom à mulher, dela ser uma influenciadora, né? O homem é o cabeça, mas Deus deu à mulher essa sabedoria, essa capacidade de mostrar ao homem, de muitas vezes conversar, olha, você está tomando uma decisão ou outra, mas veja bem, olha aqui,
pese lá, e se por um ventura ele estiver tomando uma decisão que você não aprove, que não seja coerente com o que você pense, tenha sabedoria como falar, como conduzir, que eu tenho certeza que ele vai refletir e vai repensar. Nós não somos a cabeça, mas nós somos ajudadora, influenciadora e auxiliadora, e temos grande influência sobre o nosso marido. Em 1 Coríntios 10, 24, o apóstolo Paulo escreve assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o do outro. O apóstolo Paulo ele ensinava constantemente essas verdades, e não somente por preceitos, mas principalmente por meio do seu próprio exemplo, que por sua vez era uma extensão do exemplo dado pelo próprio Jesus Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 10, 32 e 33 assim, não vos tornei causa de tropeço, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí este finalzinho do texto é incrível. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vou dizer para você, eu como sacerdote da minha casa, né, como a cobertura espiritual da minha casa, um dos meus maiores sonhos é poder ter uma vida onde eu consigo olhar para a minha esposa, para o meu filho e falar assim, olhe para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu como sacerdote, poder olhar para minha família e falar isso é o ideal e é a responsabilidade, a dívida lá no começo do vídeo que nós falamos, que nós temos como esposo e como esposa. Lá em Romanos 12, 2, a palavra de Deus nos ensina que no processo de transformação nós devemos passar por uma renovação de mente. Isso inclui o abandono numa mentalidade parasita, né? Nós precisamos aí viver o melhor de Deus no nosso matrimônio. E como a gente disse, o melhor de Deus é que a gente faça o outro feliz, que a gente atenda à expectativa do outro. Exatamente, a Bíblia, ela para nós cristãos, né, é a palavra de Deus de capa a capa, né? E ela gira em torno de relacionamentos. No Antigo Testamento, o que nós encontramos nos 10 mandamentos é a ordem para os relacionamentos. Os 4 primeiros falam da nossa relação com Deus, e as demais falam da nossa relação com as pessoas. É óbvio que na vinda de Jesus, a questão da lei, ela continua importante, mas Jesus, quando questionado, ele ordenou um novo mandamento, não esquecendo dos outros, mas falando que sem ele, os outros é impossível que você venha executar, né? É impossível que você consiga fazer com a sua própria força, porque você precisa do amor de Deus na sua vida, você precisa amar a Deus na sua vida. E semelhante a esse mandamento de amar a Deus, você vai amar o teu próximo. Um novo mandamento vos dou, isso João 13:34 diz assim, vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe como você conhece um discípulo de Jesus? Pelo posicionamento dele em amor. Por isso que a gente começou o vídeo falando de responsabilidade e da importância de você sondar o que seu esposo e sua esposa está fazendo. E é muito importante essa percepção agora. Nós não estamos falando para você ser um homem ou uma mulher ciumento. Não, não é isso. Você precisa ter zelo. E o zelo não pode ser confundido com ciúme, né? Não caia numa neura, não é um relacionamento parasita, mas é um relacionamento psicótico, né? Não vá para esse caminho. Mas tenha zelo, tome cuidado, vigie, né? E tudo isso em amor, né? Traga a reflexão para sua esposa ou para o seu esposo. Se ele não entender, ore com ele, peça para que principalmente o Espírito Santo ministre o amor no seu casamento. Para encerrarmos, queremos dar 6 dicas para um casamento que acreditamos ser saudável. Não perfeito, porém saudável. Dica 1. Busquem a Deus, vivam para a glória de Deus. Não negligenciem a oração, a leitura da Escritura,
a comunhão com a igreja, né? Busquem o Senhor juntos, tenham um tempo de oração, né? Vivam como se fosse o último dia da vida de vocês no seu relacionamento com Deus, né? Isso para vocês vai ser extremamente importante para um amadurecimento espiritual. E aí, tudo que você acabar pensando de errado, fazendo de errado, eu tenho convicção que o Espírito Santo vai ministrar na vida de vocês. 2. Joguem limpo, sejam verdadeiros, honestos, justos, não fiquem de segredos, não dê brecha para o adultério, não dê brecha para que o inimigo possa estragar o quão perfeito é o casamento de vocês. Falem a verdade, por mais difícil que seja qualquer situação, sempre a verdade é o melhor caminho, né? Então joguem limpo, sejam sinceros, verdadeiros a todo tempo, não vale a pena esconder qualquer coisa. Dica 3. Divirtam-se. E divirtam-se muito. Brinquem, assistam filmes, ouçam músicas, contem piadas um para o outro, mesmo que sem graça. Se esforce pelo menos para ser engraçado, né? Sejam vocês mesmos, né? A tua personalidade, o jeito que Deus te criou, né? E nesse processo, busque maturidade, evolução, busque de alguma forma se desenvolver e continuar perseverante em Cristo, inclusive se divertindo, sendo feliz e fazendo o outro feliz. 4. Mantenham-se puros, vivam em santidade, ajude um ao outro a não pecar. Não deixe que o pecado possa contaminar o relacionamento que Deus fez de perfeito. Busquem se aperfeiçoar em Cristo. 5. Sejam incentivadores, apoiadores um do outro, né? Eu gosto de usar de um testemunho que nós temos, né? A Elaine e eu estamos juntos há 8 anos de casado. Nós temos um filho já de 2 anos e meio e nós tivemos mais ainda uns 2 anos como namorados, né? E a minha esposa me conheceu ainda bem novinho, né? Ela é quase 2 anos mais velha do que eu e ainda me conheceu uns 30 quilos a menos e bastante coisa a menos, não só o quilo, né? Mas conhecimento, bem menos, um homem bem menos de oração, né? Mas com ela, com o incentivo dela, a gente veio se desenvolvendo. E tem uma situação bem específica nesse começo nosso de relacionamento, ainda como namorado, né? Eu me lembro que a Elaine sempre me incentivou muito nos meus estudos e quando a gente se conheceu, eu estava terminando a minha primeira graduação. Né? Minha primeira graduação me formei em administração, né? Você que é inscrito novo aqui no canal, que não conhece quem a gente é, né? E quando eu terminei a minha primeira faculdade ali de administração, eu fiz um processo seletivo para entrar numa pós-graduação diferente, boa. E eu estava sem condição financeira, minha família muito menos. E eu me lembro que a minha esposa na época, minha namorada, falou assim, olha, vai lá, faz a matrícula. Eu falei, mas como? Eu não tenho dinheiro, né? Aí, como ela sempre foi uma mulher de oração, pensei que daqui a pouco ela vai falar mais pela fé, né? Mas não, ela falou assim, olha, é o seguinte, vai e eu vou pagar. A gente era namorado ainda. E aí eu falei, não, mas como assim você vai pagar? E ela soltou uma frase que a gente dá risada hoje, mas na época Deus estava tratando. E ela falou assim, você é um investimento meu, né? Passado esse tempo, a minha esposa continuou me incentivando muito. Eu terminei essa primeira pós-graduação, eu fiz mais outras 2 graduações, né, juntas, caminhando juntos, né? Eu sou autônomo, né, trabalho por conta, e a minha esposa que me incentivou para que eu me tornasse empreendedor e saísse de um emprego que eu tinha no banco, né? E a nossa vida tem sido assim, até agora recentemente. Eu por 3 anos fiquei tentando entrar no mestrado, né? E para a glória de Deus e por incentivo da minha esposa, por oração dela e nossa, aqui em casa, eu consegui terminar o mestrado, concluir, né? E depois de 3 anos tentando, fiz uma faculdade internacional, não só aqui não é nem brasileira. Então eu vejo a mão de Deus através da minha esposa. Quando ela fala, eu ouço a sabedoria de Deus.
Eu ouço a voz de Deus, às vezes ela falando comigo, né? Eu sei que ela é a voz de Deus na minha vida. Por quê? Por ser uma incentivadora. E eu quero, inclusive, incentivar você que está nos assistindo, né? Que você se mova dessa forma, como um incentivador para sua esposa, né? Ela me ajudou tanto, é de um egoísmo tão grande que eu não faça o mesmo, né? Sexto, nunca desistam. Nunca! Desistir não é uma opção. Não é uma alternativa. Deserto, aflições, dias difíceis, nós todos teremos e todos passaremos, mas desistir do casamento não é opção, não está no coração de Deus. Claro que passaremos por deserto, por situações complicadas, mas veja, se nós estivermos junto, aliançado, dentro da palavra de Deus, vivendo um só propósito, eu tenho certeza que vocês vão achar um caminho para se consertar, para melhorar, com todas essas dicas que nós estamos passando, e são simples, são dicas muito simples. Se você seguir, eu tenho certeza que vocês vão ter um casamento mais saudável. Isso mesmo, nós acreditamos que esses 6 compromissos que você pode fazer na sua casa, no seu casamento, podem ser muito frutíferos na sua vida e na vida a dois, né? E os que têm filho ainda vão poder aproveitar, porque ao se divertir, ao orar, ao ter esses 5 responsabilidades, né? Pagando essas dívidas com a sua esposa, o seu esposo, vocês vão ver muitos frutos no casamento, na identidade um do outro, na identidade dos seus filhos, né? É óbvio, como a Elaine falou, não será perfeito, mas será duradouro e será saudável. É por isso que nós oramos pela nossa geração, é por isso que nós oramos pelos casamentos das pessoas que estão representadas aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. E você que ainda não nos conhece, mas está nos assistindo no YouTube, né? Graças a Deus o canal tem crescido bastante. Se você tem encontrado dificuldades, procure o seu pastor, né? O seu discipulador, converse com eles. Se é necessário fazer um acompanhamento, procure um pastor de confiança para acompanhar seu casamento, né? Não esqueça da comunhão com a igreja, isso vai te ajudar muito a você executar esses 6 compromissos. Mas a principal dica que nós podemos te dar: você não consegue fazer nada sozinho. Essa equação precisa de Cristo na sua vida. Aceite Cristo no seu casamento e na vida de vocês, e a vida de vocês será transformada em nome de Jesus. Um grande abraço e lembre-se, não erres. Conheça as escrituras. Meu Deus do céu, DJ, o que foi? Vamos de novo, amor, vai. Vai lá. Nossa. Vai. Desculpa. Vai. Essa folha. E lembre-se, não erres. Conheças as escrituras. Não. Deu certo? Vai, de novo, a última. E lembre-se, não erres. Conheça as escrituras.